Boa noite a todos. Vamos iniciando agora aqui o projeto do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia de ter uma comunicação ao vivo com o nosso público, com a participação nessa nossa primeira live do nosso presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, o desembargador Edmilson Jataí Fonseca Júnior. Daqui a pouco ele estará aqui conosco para tratar do calendário eleitoral e das novidades. Boa noite, Luiz. Boa noite a todos que estão entrando. Calendário eleitoral e os impactos do Covid-19, não é? Esse momento que nós estamos vivendo agora, que é um momento realmente complicado. Estamos todos vivendo algo que acho que ninguém imaginou, não é? Mas, só um instantinho aqui que eu estou tentando ver se eu consigo colocar o doutor Jataí. Mas, como eu estava dizendo, estamos agora iniciando então essa live para discutir esse tema das eleições de 2020. Todo mundo está na expectativa, afinal de contas, teremos ou não teremos eleições, não é? E estou aguardando aqui apenas o doutor Jataí, desembargador Jataí Júnior, ingressar na nossa conversa para que a gente possa bater esse papo sobre o futuro das eleições 2020. Né? Teremos ou não teremos eleições? A princípio, ao que tudo indica, o Tribunal Superior Eleitoral está trabalhando para que as eleições aconteçam. Porém, não sabemos, né, efetivamente, se teremos condições. Se a gente pensasse aqui no início do ano que estaríamos em casa, nesse momento, ninguém imaginaria, mesmo já tendo notícia da China, não é? A China, desde o final do ano passado, já convivia com essa pandemia, mas, por exemplo, em janeiro, fevereiro desse ano, até poucos dias antes do início desse nosso confinamento, ninguém imaginaria que já estaríamos há 40 dias dentro de casa, trabalhando remotamente, descobrindo novas ferramentas como essa aqui, da live, por exemplo, do Instagram, que eu nunca tinha feito, já fiz algumas nos últimos dias, não é? E dentro dessa dúvida, né, nessa expectativa, teremos ou não teremos as eleições? É interessante, antes do desembargador ingressar, né, enquanto a gente espera ele ingressar, destacar que existe uma série de implicações jurídicas, né, nessa possibilidade de uma dessa situação muito delicada, realmente situação muito difícil. Uma série de implicações jurídicas, doutor Jataí, desembargador, já está. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Eu acho que vai dar certo agora. Pronto. Desembargador? Desembargador Jataí? Ô, desembargador, como vai o senhor? Tudo bem? A conexão está um pouco ruim, tá travando um pouquinho, mas eu acho que vamos conseguir. Tentar, né? Recentemente, vamos tentar. Agora, às 20 horas, aqui na Pituba faltou luz na minha casa, mas já retornou. Então, eu estou... então deve ter sido por isso, a falta de luz, né? Falta de luz, mas agora já retornou. Aqui em casa ontem também faltou luz, agora está tudo bem, embora torcer para que não caia, né? Mas eu falava antes do senhor entrar desse... Eu estou na rede do Wi-Fi. Se por acaso tiver algum problema, eu vou para a minha rede de 3G. Talvez. Se eu estou ouvindo, você está me ouvindo bem? Tá falhando um pouquinho. Mas vamos ver se a gente consegue. Aí agora está me prejudicando. Muitas lives acontecendo agora, né? Claro que com a presença do senhor aqui, nós teremos recorde de público. Nós já temos aqui mais de 300 pessoas nesse momento online nos acompanhando, né? Mas eu dizia que tudo é uma novidade para mim e para o senhor, né? Fazer esse tipo de encontro virtual,
Ninguém imaginava no início do ano que estaríamos em casa, trabalhando remotamente. A gente sempre diz que o TRE Bahia não para, estamos todos trabalhando nas suas casas, alguns colegas estão se dirigindo ao tribunal também, dentro da necessidade, mas o tribunal vem trabalhando para que as eleições aconteçam. Mas é aquela história, né? Da mesma forma como ninguém imaginava que estaríamos em casa agora, e estamos, né, já há 40 dias, a gente também não pode afirmar com toda certeza se ainda não estaremos nesse isolamento até outubro. E aí a grande dúvida que surge, que está todo mundo querendo saber, teremos ou não teremos eleições nesse ano, desembargador? Olha, eu tenho dito que essa dúvida sobre as eleições, no meu entender, está um pouco precipitada. Eu sou muito mais otimista, talvez, do que você. Eu penso que vamos fazer assim, logo depois que a OMS decretou a pandemia, nós, do Tribunal Regional Eleitoral, e todos os tribunais, o Poder Judiciário, de um modo geral, tomou todas as medidas de precaução para a preservação da saúde, não só dos seus magistrados, dos seus servidores, mas como da população de um modo geral. Então, o serviço presencial foi praticamente todo suspenso. Ficamos apenas aqueles plantões extraordinários. Mas isso não impediu e nem imobilizou o Poder Judiciário brasileiro de continuar prestando fazendo a sua prestação jurisdicional. Ao contrário, vimos até que a produtividade de magistrado, a produtividade dos servidores, nesse trabalho de homework, foi até maior, né? As sessões nos tribunais continuaram a ser realizadas, o juiz, em sua casa, continuou a examinar os processos, provatar as sentenças, os servidores também desempenhando o seu papel, e percebemos que, mesmo impedidos de estarmos presencialmente nos nossos locais de trabalho, o judiciário baiano continuou fazendo a sua prestação judicial, e o brasileiro de modo geral, e a nossa justiça especializada em particular. A justiça eleitoral brasileira, e falo especialmente pela nossa TRE Bahia, temos um grande desafio pela frente. Todo ano de eleição é ano de desafio, que é realizar essas eleições no dia 4 de outubro próximo. Você, como mestre do direito eleitoral e como também um valoroso servidor da Justiça Eleitoral da Bahia, sabe disso, sabe que o TSE, em todo ano de eleição, ele, através de resolução, ele baixa o calendário eleitoral. Então, tínhamos, depois que a pandemia foi decretada, foi instaurada, que os serviços presenciais ficaram suspensos, tínhamos alguns desafios a ser superados. O primeiro grande desafio do calendário, estou falando do calendário eleitoral baixado pelo TSE, foi no último dia 4 de abril, onde era o último dia para a filiação das pessoas aos partidos, e mudança de filiação também dos já filiados, e também o último dia para que o candidato, o eleitor que pretendesse que pretende se candidatar em 4 de outubro, pudesse mudar de domicílio eleitoral. E graças à inteligência artificial, a informática, esse calendário, esse prazo pôde ser cumprido. E superamos esse primeiro desafio que nos foi apresentado. O segundo, agora, é o encerramento do cadastro eleitoral, que é no dia 6 de março, de 6 de maio próximo. Eu estou tendo informação aqui da minha assistente que a minha internet não está boa. É isso, Jaime?
Está não travando um está, pouquinho, mas a gente está conseguindo escutar. não está retornando. Eu vou tentar mudar aqui para. Agora deu uma travada. Bom, enquanto o presidente tenta retomar a conexão, eu já vi aqui que tem um questionamento sobre esse dia 4 de abril, não é? Que foi um dia muito importante realmente dentro do calendário eleitoral. Marca 6 meses antes da data do primeiro turno, aquele momento em que o eleitor deverá, presidente, aquele momento, 4 de abril, em que o eleitor, né, que deseja ser candidato. Pois não, presidente, conseguiu? Mas como eu estava dizendo, dia 4 de abril ele marca o prazo final, né, o termo final para o eleitor que deseja se candidatar, né, ter o seu domicílio eleitoral na circunscrição e a filiação partidária. Né? E como o presidente bem colocou, esse foi o primeiro grande desafio que a Justiça Eleitoral teve que enfrentar, como viabilizar esse prazo para evitar qualquer tipo de prejuízo ao eleitor que deseje ser candidato e nos reinventando, conseguimos superar esse obstáculo, não é verdade, presidente? Isso, é o que o Jaime falou. Realmente conseguimos superar essa dificuldade, foram fixados, foram divulgados alguns e-mails e todo aquele eleitor que pretendia mudar de domicílio eleitoral para fins de se candidatar pôde fazer com tranquilidade. Então, esse é um exemplo de uma superação através da informática, através dos valorosos servidores desafio que nos apresenta é agora o dia Pois 6 é, de maio, presidente. que era o encerramento do cadastro eleitoral. Pois não, Jaime, pode falar. Exatamente. Pois é, eu ia perguntar justamente sobre isso. O dia 6 de maio está chegando, eu acho que esse é o maior de todos os desafios, não é? É aquela data em que o eleitor que deseja tirar o seu primeiro título, fazer a transferência, fazer a revisão, é a data em que esse prazo se encerra, não é? 151 dias antes do pleito, não é? E agora, sem atendimento presencial, o que faremos? Qual foi a solução que o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia encontrou para atender aquele eleitor que deseja tirar o seu primeiro título, fazer sua transferência de domicílio eleitoral, a revisão do seu título, aquele eleitor também que tem algum tipo de deficiência e precisa votar numa sessão especial? O que é que o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia conseguiu fazer para viabilizar o cumprimento desse importantíssimo prazo do dia 6 de maio? Historicamente, Jaime, esse dia 6 de maio é um dia de muita corrida às zonas eleitorais, tanto da capital como no interior, porque é o último dia, como você mesmo é o último dia para o alistamento, é o último dia para a transferência e é o último dia para as revisões, todas visando as eleições próximas. Só que como eu disse, eu sou bastante otimista. E aqui na Bahia, nesse dia 6, mesmo que não estivéssemos vivendo essa pandemia, eu tinha certeza que aquela corrida aos cartórios não seria tão grande como nos anos, nas eleições anteriores. E explico por quê. Nós na Bahia nós somos o quarto maior eleitorado do país. Nós só somos superados por São Paulo, pelo Minas Gerais, né? E Rio de Janeiro. fazer o desembargador Rotondano se empenhou bastante para fazer a biometria, fez a biometria nas grandes cidades, como Salvador, Feira de Santana, Vitória da Conquista, e restou para a minha administração muitos,
Justiça Eleitoral no último dia, que é 6 de maio, aqui na Bahia, elas tiveram toda a oportunidade e foram chamadas, e a 10 milhões de eleitores. Então, aqueles que ainda estão por procurar a justiça eleitoral até o dia 6 de maio, são os novos eleitores e aqueles poucos que, mesmo com o chamamento para a justiça eleitoral, o chamamento que houve bastante intenso da justiça eleitoral, ainda assim não atenderam. Então, eu acredito que no dia 6 de maio, mesmo que não houvesse a pandemia, teríamos uma procura ainda menor, do que nos anos anteriores. Mas isso tudo seria feito presencialmente se não vivêssemos nesse momento de crise com a Covid. Que foi uma grande evolução esse título médio, né? Tá ouvindo, presidente? Do som, porque tem informação aqui de Bucão Conexão ficou um pouquinho. que não está boa. Continua que não está boa. Você pode me dizer alguma coisa, Jaime? Travou um pouquinho, agora está falando direitinho. Pode continuar, presidente. Mas é isso, o título NET, então, é a grande novidade, não é? Porque através do título NET, o eleitor que não fez o seu primeiro título, que pretende fazer a transferência, pretende fazer a revisão, poderá, até o próximo dia 6 de maio, sem sair de casa, resolver essa pendência, não é? E Pronto. Tem uma outra questão que eu gostaria de aproveitar. Antes de eu terminar de responder isso, eu vou tentar ver se a técnica aqui me deixa em paz. E eu vou tentar passar o que eu sei, né? O pouco que eu sei. Então, estão mandando. É tudo novidade para todo mundo. Ficou melhor agora. Agora está travando um pouco a imagem. Ficou melhor? O áudio ficou. Agora a imagem não está chegando, está meio travado. Pronto, agora acho que agora vai. Melhorou a imagem? Agora acho que vai. Vamos lá. Vamos lá, né? Então, pronto. Agora, a Justiça Eleitoral colocou à disposição de toda a comunidade, de todos os eleitores, a realizar a sua primeira inscrição, a sua transferência e a sua revisão através do título NET. Então, o que antigamente necessariamente precisaria da presença do eleitor em uma das zonas eleitorais e um servidor para receber presencialmente e conferir a assinatura, tudo agora será feito através do título NET. Anos. Aquele pode fazer o seu alistamento eleitoral através do título NET. Ele acessa o site do tribunal e lá já tem um destaque onde ele vai clicar no título NET e lá tem todo o passo a passo para que ele facilmente faça o seu alistamento eleitoral, o seu primeiro alistamento junto à Justiça Eleitoral. Toda a documentação será anexada pela internet, inclusive a assinatura dele será conferida pela internet. Nós teremos, copiando o que já faz alguns bancos aí, bancos virtuais, o eleitor vai tirar uma foto, fazer uma selfie com o próprio documento.
E aí isso vai fazer com que o servidor da Justiça Eleitoral tenha condições de fazer o reconhecimento da sua identidade e depois processar, e ele já será considerado um eleitor regularmente junto à Justiça Eleitoral, não só para votar na próxima eleição, que eu tenho esperança que seja no dia 4 de outubro, como também, doravante, ele estará regularmente, estará regularizado junto à Justiça Eleitoral. Uma dúvida, desembargador, sobre isso aí. Esse é o alistamento, o primeiro alistamento. Também pode-se fazer as transferências. Quem até o dia 6 de outubro quiser deixar, quiser mudar de domicílio eleitoral, também facilmente, através do título NET, acessando no site do tribunal, ele pode conseguir. Quem quiser, o eleitor de Salvador que quiser ir para o interior, o eleitor de outro estado, inclusive da federação, que quiser fazer a sua transferência para Salvador, qualquer zona do estado da Bahia, ele pode fazer tranquilamente através do título NET. Aí temos também as revisões. Essas revisões, aquele eleitor que tiver necessidade de fazer alguma regularização no seu alistamento eleitoral, esteja com o nome da mãe errado, e esse equívoco, esse erro, esteja prejudicando ele em outras atividades da vida civil, ele pode também, até o dia 6 de outubro, fazer essa regularização através da revisão eleitoral. É bom chamar a atenção, Jaime, que essa revisão eleitoral também pode ser feita para aquele eleitor que não fez a sua biometria até antes da eleição de 2018. Então, o eleitor de Salvador, o eleitor de Feira de Santana, o eleitor dessas grandes cidades, onde a biometria, a revisão para fins de biometria se encerrou antes da eleição de 2018, eles podem também, até o dia 6, acessar e se regularizar junto à Justiça Eleitoral e terá condição de votar no próximo dia 4 de outubro. Chamando a atenção ainda que esses eleitores que precisam fazer isso são aqueles das cidades grandes que já foram objeto de biometria, e a revisão ocorreu até o final da eleição de 2018. Porque depois da eleição de 2018, a biometria continuou durante todo o ano de 2019. E também todo o ano de 2019, como eu disse, se encerrou até no dia 18 de fevereiro. Mas o TSE, cuidadosamente, ele fez o seguinte: ele permitiu que esse eleitor que não fez a sua biometria no ano de 2019, não precisar nem sequer fazer a revisão, porque o TSE vai permitir, e nós aqui já tomamos todas as providências nesse sentido, de que o eleitor que não fez a sua biometria após a eleição de 2019 possa exercer o seu direito a voto no próximo dia 4 de outubro. E a sua regularização ficará a posteriori. Então, o cancelamento para esse eleitor não está mitigado e será permitido. O seu nome constará na folha de votação do dia 4 de outubro. Essa é uma questão importante, né, presidente? Porque são 319 municípios no interior do estado, nos municípios pequenos, onde a revisão começou depois das eleições de 2018, e muita gente terminou não comparecendo. Não muita gente, né? Porque 90% do público baiano, graças ao grande trabalho que foi realizado, regularizou sua situação, fez a biometria. Mas aqueles 10% que não fizeram, daqueles municípios, né? Depois que a revisão começou depois da eleição de 2018, essas pessoas não serão prejudicadas, portanto, né? É isso. Nós na Bahia temos 417 municípios, né? Apenas 98 tinham passado pela biometria antes de 2018. Como eu já chamei a atenção, Salvador e as grandes cidades. Esses foram biometrizados antes de 2018. Os que não compareceram realmente estão com o título cancelado. Então, quem é eleitor de Salvador, aí é facilmente constatado no site, a pessoa vai saber se o município
em que ele é alistado como eleitor foi feito antes de 18 e ele não compareceu, como você disse, 90 e tantos por cento compareceu, mas tem aquele percentual pequeno que não compareceu. Esses, o pessoal de Salvador, o pessoal de Feira, Vitória da Conquista, Itabuna, Ilhéus, dessas cidades grandes que tiveram título cancelado, esses realmente estão com título cancelado. E esses, se não se regularizarem até o dia 6 de outubro próximo, através do título NET, não poderão votar na próxima eleição. Agora, desses 417 municípios, 319 a biometria se realizou depois das eleições. Então, e o cancelamento desses títulos, o cancelamento foi feito também depois das eleições, e também e aí o TSE resolveu fazer uma suspensão parcial ou provisória desse cancelamento, somente para o fim de incluir o nome deles na lista de eleitores, no caderno de votação das próximas eleições. Então, esses podem ficar tranquilos, esse percentual mínimo que não compareceu à biometria. E desses 319 municípios, cuja relação está no site do tribunal, eles podem ficar tranquilos, porque a situação deles, em razão dessa pandemia, a regularização deles foi postergada para depois da eleição. Então, eles não têm problema. Uma questão importante, presidente, em relação a isso aí, que é a seguinte: cerca de 800 mil eleitores teriam, nesses 319 municípios, o título cancelado. E como o senhor bem colocou, né, essas pessoas poderão votar normalmente. Mas aí fica um questionamento: teremos urna suficiente para todo mundo votar? Porque nas eleições de 2018, esse foi um problema que vivenciamos em todo o país, de poucas urnas, né? Com o eleitorado, a eleição grande, né? Tudo bem que esse ano a eleição é menor, são 2 votos apenas, mas sem o cancelamento desses 800 mil eleitores, teremos condições de evitar aquelas grandes filas que vimos em 2018? Foi bom você tocar nesse assunto, grandes filas, né? O TSE tentou comprar novas urnas, para as eleições de 2020. Todavia, inclusive pela dificuldade natural de uma licitação, de compra de um material que só serve para a urna, né? Ele é um material que a urna eletrônica, ela é fabricada com essa única finalidade. O único fabricantes a participar de uma licitação e arrumar o preço justo, o preço adequado, e a partir de ganhar a licitação é que ele vai providenciar fazer a fabricação dessas urnas. E o TSE não foi feliz nessa licitação e terminou não comprando as urnas. Mas, com o esforço de todos os TREs, quem tinha urnas em excesso cedeu aos outros, e nós aqui da Bahia mesmo precisamos receber algumas urnas de outros tribunais, já nos foi prometido, e eu tenho certeza que essa não será uma dificuldade que impedirá de realização das eleições. O que percebemos é que também, o que constatamos, aliás, é que as eleições próximas são eleições municipais. Eleições em que apenas tem 2 votos, né? O voto de prefeito e o voto de vereador. Diferente da eleição passada, que tinha o voto do presidente da República, governador, 2 senadores, deputado federal e deputado estadual. Então, eu acredito que será uma eleição mais rápida, porque o eleitor só vai ser chamado a votar em 2 candidatos. O candidato dele é prefeito, o candidato dele é vereador. Presidente, uma outra questão importante, né? No dia 7 de julho, começamos aí, de acordo com o calendário eleitoral, o treinamento de mesários, né? Como será o treinamento de mesários se estivermos ainda numa situação como a que estamos agora? É isso. Quando falam em adiamento de eleição, e eu digo que é prematuro se fala nisso neste momento, primeiro que eu acho que adiamento, se necessário for, e eu sou otimista que não seja necessário,
será feita por um prazo mínimo possível. Quer dizer, as eleições são dia 4 de outubro, se esse problema da Covid se estender por mais tempo do que o esperado, a gente pode pensar em uma possibilidade de eleição por 30 dias, no máximo 60 dias. A eleição, ao invés de outubro, seria em março, ou no máximo em dezembro. Mas nunca uma prorrogação por mais do que isso. Mandato, eu sempre digo, se obtém nas urnas, e tem início e tem fim. E o mandato dos atuais gestores municipais o mandato se encerra no dia 31 de dezembro, e eu tenho certeza que a Justiça Eleitoral, antes disso, estará diplomando todos os novos gestores que legitimamente conseguir os seus mandatos através do voto livre do cidadão brasileiro. Eu acho que falar em prorrogação de mandato seria um assinte à democracia, a democracia desse jovem país que é o Brasil, né? Nós temos 500 e poucos anos, isso é muito pouco em relação à história da humanidade, então é um país ainda muito jovem, e se o Brasil é um país jovem, mais jovem ainda é a sua democracia. Mas precisamos cada dia mais fortalecer a nossa democracia, e tenho certeza que falar em prorrogação de mandato é totalmente distoante dos nossos objetivos, que é o fortalecimento do sistema democrático brasileiro. Mas tenho esperança que a eleição se dará no dia 4 de outubro. E por que eu digo isso? Voltando à conversa, nós tínhamos o prazo dia 4 de abril, que foi superado. Temos o prazo agora, um dos mais importantes, que é o do dia 6 de maio, que tem esperança, e está tudo muito bem pensado e colocado à disposição do eleitor para também ser superado. E depois disso, não temos prazos importantes nesses próximos dias. O primeiro prazo que a gente precisa pensar em também buscar as condições para cumprir é o dia 7 de julho. Dia 7 de julho, que seria começa o treinamento dos mesários. Já foi feito o treinamento nas eleições passadas através virtual, o treinamento virtual já é uma prática realizada nas eleições passadas, e isso nós podemos aprimorar e fazer também, se necessário for. Mas eu ainda tenho esperança que daqui para lá nós já voltemos a possibilidade de, pelo menos, trabalhar de forma presencial. Acredito que as grandes aglomerações que passarão um bom tempo para voltar a ocorrer no Brasil. Mas o trabalho do dia a dia, observando as medidas de segurança, o distanciamento regular, o uso de máscara e outros meios de proteção da saúde, eu acredito que não deverá passar muito tempo sem a gente poder assim se portar. Então, como disse, a próxima o prazo a ser cumprido pelo calendário eleitoral é o 7 de julho, que é o que começa o treinamento dos mesários. Mas esse eu acho que é facilmente superado. E o outro, que a gente tem que também pensar, começar a pensar em como fazer, são as convenções, que isso se dará no final de julho. Então, está muito distante, superando a Justiça Eleitoral, superando esse 6 de maio, os outros prazos que trarão alguma dificuldade para o cumprimento do calendário eleitoral ainda só ocorrerá no dia 7, em julho. O treinamento dos mesários no início e as convenções partidárias no final de julho. Pois é, esse prazo de 6 de maio realmente era o mais complicado e, ao que tudo indica, como o senhor bem colocou, superaremos esse problema, não é? Como já superamos o prazo do dia 4 de abril. O treinamento de mesário também eu acho que tranquilamente iremos realizar. Também a questão das convenções, eu não vejo uma dificuldade tão grande. Existe uma autonomia dos partidos para realizar as suas convenções, né, como pessoas jurídicas de direito privado. Hoje estamos aprendendo a fazer conferências pela internet, então a gente imagina que, caso ainda seja necessário
caso ainda estejamos nesse isolamento até lá, não é? Ainda faltam 3 meses, talvez seja uma alternativa, né? Mas realmente é um momento novo que temos que nos adaptar, estamos conseguindo, dentro das nossas possibilidades, fazer essa adaptação. Eu concordo também com o senhor, né? Assim como o ministro Barroso já colocou, nós não podemos aceitar a unificação do calendário eleitoral para 2022 com prorrogação de mandato. Isso violaria completamente a lógica dos mandatos temporários, a estabilidade da democracia. Claro que, se eventualmente tivermos a necessidade de prorrogar a eleição por alguns meses, não tiver jeito, estaríamos, de fato, diante de uma situação jurídica nova, porque o artigo 16 da Constituição veda que alterações no processo eleitoral aconteçam no período de 1 ano antes da eleição. Essa, de certa forma, seria uma alteração, a mudança da data, mas seria uma alteração plenamente justificada para se garantir a própria continuidade da democracia. Mas aí uma dúvida que muita gente tem, eu gostaria de saber da opinião do senhor, é se por acaso tivermos que realizar a eleição, por exemplo, em março ou em abril do ano que vem, como ficariam os mandatos dos atuais prefeitos e vereadores? Eles deveriam ser, então... É uma questão hipotética, não é? Porque eu imagino que tudo dependeria de uma regulamentação, inclusive por emenda constitucional. Mas teríamos a possibilidade, por exemplo, de prorrogar os mandatos dos prefeitos e vereadores até o momento da eleição, o mais breve possível, ou o senhor entende que o melhor seria dar o cargo de prefeito provisoriamente ao juiz da cidade, como algumas pessoas estão defendendo? Qual é a sua opinião sobre isso? Olha, eu acho o seguinte, não devemos enfaixar a cabeça antes de quebrar, não é? Popularmente respondendo aí a sua indagação. Eu penso que, como você disse, passaria por uma decisão que o foro é o Congresso Nacional, né? Respeitando as cláusulas pétreas da nossa Constituição, o Congresso Nacional e depois o Tribunal Superior Eleitoral e o Supremo Tribunal Federal são os atores principais de uma catástrofe, né, dessa ordem, porque eu penso que, como já disse, os atuais gestores têm legitimidade para exercer os seus mandatos e legalidade até o dia 31 de dezembro deste ano. Pode-se artificialmente conseguir até dar legalidade a um mandato além deste prazo, mas será um mandato sem legitimidade, né? O mandato é otorgado pelo cidadão, otorgado através de eleições livres, através do voto livre de cada cidadão. Então, eu penso que nós, da Justiça Eleitoral, vamos nos empenhar bastante para que até o dia 31 de maio, e nosso prazo é até dia 19 de maio, hoje, pelo calendário, maio não, até 19 de dezembro, e nós vamos nos empenhar para que até o dia 31 de dezembro, no máximo, estejamos diplomando os novos mandatários. Seria ideal, essa solução de um magistrado assumir a prefeitura é uma solução que a Constituição prevê, mas para um caso específico, não seria todo o Brasil magistrados assumir a prefeitura, é uma coisa assim um pouco esdrúxula. Não tem nem tanto magistrado assim, né? Faltaria magistrado, né? Exatamente. Os magistrados não estão dando conta das suas funções primordiais, que é decidir as querelas, tirá-los para assumir prefeitura. Eu acho que fere também a um bom senso nessa nossa realidade. Mas o fato é que eu entendo, como o ministro Barroso já tem colocado, o ministro Barroso tem dito que acha que ele pensa que é possível, é factível que as eleições ocorram no dia 4 de outubro, e estamos mostrando por A mais B que realmente Sua Excelência tem razão, mas que se por acaso alguma prorrogação ocorra, ela se dará dentro deste ano de 2020. E se por
31 de dezembro, que as eleições ocorram o mais rápido possível, desde que as condições sanitárias permitam. Mas eu tenho certeza, como já lhe disse, sou uma pessoa otimista e acho que teremos, com fé em Deus, as condições de realizar essas eleições no dia 4 de outubro. Até mesmo porque até quanto tempo um país consegue viver em quarentena, não é? Então, nós estamos falando em prazos de outubro, nós estamos falando em diplomação para dezembro. E se até lá formos obrigados a ficar em quarentena, muitos problemas mais graves do que a própria eleição nós teremos que enfrentar. Então, eu penso que nem por hipótese a gente deve admitir essa realidade de continuar em quarentena por muitos e muito tempo. Eu queria fazer só uma última pergunta, o nosso tempo já está quase acabando, é mais uma provocação realmente em relação à manutenção da data do pleito, que a gente espera que o tribunal está fazendo tudo, a Justiça Eleitoral, fazendo todo o trabalho de forma muito eficiente para que tudo aconteça dentro do prazo, não é, como foi muito bem colocado aqui pelo senhor. Mas eu pergunto, o senhor acha que, sendo mantida a eleição em outubro, ou mesmo sendo prorrogada para dezembro, haverá uma adesão do eleitorado à eleição? O eleitor vai ficar com medo de votar, de ser contaminado na sessão eleitoral, por exemplo? E eu digo isso principalmente em relação aos mesários, que vão ter que lidar com vários eleitores o dia inteiro. O que é que o senhor imagina em relação a isso? Olha, pai, nós temos algumas obrigações em relação às nossas atividades. Os médicos hoje são obrigados a ir trabalhar no hospital, tomam as precauções, mas eles, quando fez o juramento, ele assim se comprometeu. O policial, da mesma forma. Então, o mesário, lógico que vamos, da Justiça Eleitoral, dar todas as condições para que ele preste esse serviço à nação, mas sem risco da sua saúde. Nós, certamente, vamos fornecer máscara, vamos colocar todas as álcool em gel para que ele faça a própria asepsia da urna a cada eleitor que entre. Ele deve lá fazer asepsia para o outro eleitor fazer uso da urna eletrônica. Então, eu não acredito. O povo brasileiro é um povo bravo, um povo ordeiro, é um povo que não é de se amedrontar por pouca coisa, né? Mas nós vivemos aí num país que tem dificuldades grandes, né? As pessoas menos favorecidas enfrentam dificuldades no seu dia a dia e sobrevivem e não, isso não impede de exercer a sua função, de se desincumbir das suas obrigações perante a sua família, perante o Estado e perante a pátria de um modo geral. Então, eu não acredito também que essa abstenção seja maior do que nas eleições passadas, nem que exista uma recusa generalizada das pessoas nessa convocação dessa missão cívica de servir como... Pois é, presidente. Então, gostaria de, já caminhando para o fim, deu uma travada de novo na sua câmara, agradecer a todos que acompanharam essa live, pedir desculpa também pelos travamentos, não é? Mas é tudo novidade, não é? É a primeira live que nós estamos fazendo aqui pelo nosso perfil do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia. Agradecer ao nosso presidente que respondeu a todas as perguntas, eu acho que ajudou a esclarecer muitas dúvidas do nosso eleitor, parabenizar o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, que continua trabalhando duro, né, trabalhando firme, para que todos os prazos sejam cumpridos, para que a nossa obrigação, que é garantir a continuidade da nossa democracia, possa, de fato, ser efetivada. E teremos outras oportunidades até o dia da eleição e todos esses momentos do calendário eleitoral de realizar novas conversas. O presidente já está aí, está sempre disponível a atender a convocação, né, do povo para ouvi-lo, né? Porque, como ele falou, é um dever de todos nós, como servidores públicos, sempre
está trabalhando para atender bem o eleitorado, o cidadão. O presidente Jataí está de parabéns pela gestão que está realizando frente ao Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, assim como os servidores do TRE Bahia, que estão fazendo tudo para que possamos, dentro dessa total situação imprevista, não é? Dar continuidade ao nosso trabalho para que a justiça eleitoral seja cada vez mais a justiça da democracia. Então, presidente, muito obrigado mais uma vez pela sua participação, pela sua disponibilidade. Obrigado também a todos que nos acompanharam nessa live. Jaime, eu que lhe agradeço, né, essa oportunidade de vir aqui através da live, né, e trazer informações, tranquilizar os cidadãos brasileiros, os cidadãos da Bahia, os eleitores da Bahia, os candidatos a candidatos, né, dizer que estamos caminhando com muita responsabilidade, nos esforçando para permitir e garantir o direito de todos os possíveis candidatos nas eleições próximas de 4 de outubro e também a tranquilidade de que lá no dia 4 de outubro teremos as eleições e os eleitores e os mesários terão todas as condições o mesário de cumprir o seu chamamento nessa missão cívica de prestar serviço à justiça eleitoral. E o eleitor exercer o seu direito e dever de voto. Essa é a minha esperança e, para isso, estamos trabalhando intensamente. Eu lhe agradeço e dou boa noite a todos os ouvintes. Agradecer aí todos que entraram aí e acompanharam a nossa live. Foram muitos, né? Eu não tive nem a oportunidade de agradecer. Muita gente, realmente. Gostaria até de ter condições de agradecer um por um, mas sintam-se todos abraçados e agradecidos por ter entrado nessa live e nos ouvido, né, Jaime? Tanto também como o professor Jaime. Um abraço. É o que valoriza o nosso trabalho, né? Isso aí. Muito obrigado, presidente. Foi um prazer muito grande ouvi-lo, conversar com o senhor aqui e também estar sendo assistido por tanta gente participativa. Muito obrigado a todos. Então, encerramos essa nossa primeira live e teremos outras daqui para frente. Boa noite a todos. Boa noite.